Olá, boa tarde pessoal, boa tarde pessoal da Rádio Cotia. Estamos aqui mais uma vez no programa Papo Pet da Rádio Cotia para conversar um pouquinho sobre esse mundo pet, dos animais domésticos. Para quem não me conhece, meu nome é Solange. Estamos aqui toda terça-feira às 3 horas da tarde para conversar um pouquinho, bater um papinho sobre o dia a dia dos nossos pets. Eu sou veterinária, trabalho com clínica de pequenos animais e minha especialização é na área de homeopatia e florais. Para quem quiser conhecer meu trabalho, você pode acessar a página Aura Vet no Facebook. Lá eu coloco a publicação de umas cartas astrológicas dos animais com a indicação de florais de Bach e sais de homeopatia. Então, para você que gostaria de conhecer melhor do seu cachorro, se o signo do seu animal e o seu são compatíveis, para saber como esse animal reage nas questões emocionais, o tipo de atitude que ele pode ter, o que você pode esperar dele, doenças crônicas, problemas de comportamento, alergias, tudo isso a gente pode tratar através dos florais. E a carta astrológica do animal é uma ferramenta importante para a gente fazer essa prescrição de florais e fazer até uma comparação, da carta astrológica do animal com a carta astrológica do tutor desse animal para saber aonde eles harmonizam, aonde eles se interrelacionam melhor, que tipo de energia você troca com o seu animal, porque a gente troca energia com eles também, né? Quando eles estão ali do nosso lado, quando estão dormindo ali no sofá com a gente está interagindo com eles energeticamente falando também. Então, esse estudo é bastante legal, porque traz todas essas informações, tá bom? Então, se você ainda não fez a carta astrológica do seu animal, se você ainda não tem um estudo do seu animal nesse sentido, você pode entrar lá na Aura Vet, ver como são essas cartas, e tem algumas publicadas lá, e pedir a carta a carta astrológica do seu animal também, tá bom? Bom, hoje, último dia do nosso programa aqui no mês de outubro. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a campanha Outubro Rosa Pet. É uma campanha também de prevenção de câncer de mama nos animais, especialmente em cadelas e gatas, porque os animais, assim como as pessoas, também desenvolvem câncer, e o câncer de mama, entre os cânceres malignos nas cadelas ou nos cães, o câncer de mama é o mais comum. Então, a gente também trabalha com a prevenção de câncer de mama para orientar as pessoas, para educar os proprietários a ficar alertas a essa questão no seu animal de estimação, porque a sua gata ou a sua cadela também pode desenvolver um tumor de mama, tá bom? A maior incidência do câncer de mama é em fêmeas, assim como nos humanos também, sendo mais comum nas cadelas a partir entre 4 anos e 12 anos de idade, e em gatas a partir do 1º ano de vida. E de 1 a 3% dos casos são diagnosticados em machos também. Então, assim como no ser humano, o maior índice de incidência de câncer de mama é em mulheres, mas também pode acometer homens. Nos animais é a mesma coisa. A maior incidência é nas cadelas fêmeas, Mas 1 a 3% dos casos também são diagnosticados em machos, tá? Quem aí já teve alguma experiência de encontrar um nódulozinho, um tumorzinho na tetinha de uma cadela, Isso é comum, acontece. Elas têm bastante
falando em termos de tumores de mama, assim, ao longo da vida, sempre ao final da vida aparecem algumas pedrinhas ali que a gente tem que observar bastante. Em casa, a gente brincando com o animal, quando o animal está viradinho de barriga para cima, por exemplo, é a hora que a gente pode aproveitar para fazer esse exame no nosso animal, né? A gente vai lá, nas cadelas elas têm 5 pares de cadeias mamárias, as gatas têm 4 pares de cadeias mamárias, e nem interagindo ali com o animal, a gente já pode aproveitar ali a oportunidade para ver se existe algum nódulo, se existe alguma pedrinha, se existe ali alguma suspeita de tumor de mama, tá bom? Na suspeita, deve-se levar o animal para uma consulta, porque aí o veterinário é que vai decidir a respeito do tratamento. Porque, por exemplo, cachorras que recebem anticoncepcional frequentemente também têm maior propensão ao câncer de mama. Então, assim, animais acima de 7 anos de idade já têm uma propensão. Agora, os animais que recebem anticoncepcional vão desenvolver o tumor de mama antes desse tempo, né? Por isso que nós falamos que a partir dos 4 anos de idade o animal já pode apresentar, especificamente e muito provavelmente se ele for usuário aí de anticoncepcional, né? Então, falando em anticoncepcional, para cadelas e para gatas, ele não é muito recomendado. Realmente, o uso assim é para ser feito numa emergência uma única vez para se providenciar uma cirurgia, porque a própria castração já previne o câncer de mama, tanto nas cadelas quanto nas gatas. Então, falando novamente, né, de castração, de posse responsável, como nós já conversamos, a castração é fundamental na prevenção do câncer de mama. Boa tarde, Cassiana. Boa tarde para o pessoal que está chegando aí. Tudo bem? Estamos falando do Outubro Rosa Pet, da prevenção do câncer de mama em cadelas e gatas. Então, quando a gente adquire um animal, a gente já deve pensar nessa questão da procriação. Se é um animal que não há interesse comercial nele, que a gente não tem a intenção de procriar, então a gente deve sempre pensar na castração e o quanto mais precocemente possível, porque aí, quanto mais precocemente a gente operar esse animal, a gente castrar esse animal, maior a probabilidade de prevenir o câncer de mama. Então, a gente tem, assim, dados estatísticos que eu gosto sempre de trazer para mostrar para vocês, que se a gente castrar um animal, uma cadela, até a época do primeiro cio, antes do primeiro cio, né, há 99% de chance de se evitar o tumor de mama. Se a gente deixar para operar ela depois do primeiro cio e operar até o terceiro cio da cadela, quando ela já tiver com mais ou menos 1 ano e meio, né, no primeiro cio ela vai ter 6 meses de idade, mais ou menos. No terceiro ele vai estar com 1 ano e meio. Essa cadelinha vai ter 1 ano e meio de idade. Aí a prevenção é de 85% com relação ao câncer de mama, né? E as gatas, se forem castradas até os 6 meses, é possível reduzir até 90% a incidência de tumores. Eles são muito mais comuns na cadela do que na gata, né? E os exames e os tumores na gata costumam ser mais malignos. Então, a gente procurando o quanto antes castrar, já vamos resolver uma boa questão aí, que é além da cria indesejável, né, de todos os problemas aí da reprodução, a gente vai prevenir também os tumores de mama, ok? Bom, e quando a cachorra, a gente encontra um tumorzinho na cadela, quando a pessoa percebe que ela tem um nódulozinho, tem uma pedrinha ali na tetinha,
Primeiramente ela passa por uma consulta e ali a gente vai avaliar o tipo de lesão que a gente encontra, né? Às vezes é um nódulozinho pequeno, inicial ainda, que está solto assim na pele, a gente vê que não tem muita característica de malignidade, mas aí a gente já tem que ver se o animal já está castrado, se está tomando anticoncepcional, qual é a idade, para a gente ir monitorando esse tumor. No caso de ser um animal em idade reprodutiva ainda, onde ainda tem... Porque esses tumores de mama, eles são hormônio dependentes, como a gente chama, né? Então, dependendo da fase hormonal, ele vai ser ativado e vai crescer mais e vão crescer outros tumores. Então, se a gente vê que essa cadela tem alguns tumores aí, que ela ainda está ali, digamos, na meia-idade, fica indicada sim a castração. A gente opera os tumores e castra esse animal para que a coisa não volte a aparecer ou não passe por um caráter maligno, por exemplo. Porque a gente só vai saber se o tumor é benigno ou é maligno operando. Ou fazendo primeiro a gente pode fazer uma punção aspirativa, colher o aspirado citológico que a gente fala e mandar examinar para saber do caráter da malignidade, né? Ou então, quando a cachorra já tem alguns tumores e que incomodam também, muitas vezes incomodam até mesmo o tutor, né? A gente precisa remover. Então, o animal passa por uma cirurgia com anestesia geral. E aí, independente de se ela tem só numa cadeia mamária ou nas duas cadeias mamárias, a gente vai remover uma única cadeia mamária numa primeira etapa, a tetinha que está com tumor e as outras da mesma cadeia mamária. Tem que retirar tudo. E depois, numa outra etapa, a gente opera a do outro lado, né? Isso porque é uma cirurgia que a gente chama de grande extensão, né? Porque você vai remover toda aquela cadeia mamária, vai tirar toda aquela pele em volta, mais uma margem de segurança, então acaba tirando um pedaço de pele muito grande. E depois, na hora de dar os pontos, na hora de aproximar a pele, ela acaba repuxando, então é sempre perigoso soltar os pontos, né? Então, nunca se faz as duas cadeias mamárias ao mesmo tempo. A gente opera uma de cada vez, ok? E aí, numa próxima vez, se a cachorra ainda não for castrada, sempre se recomenda a castração. A castração é sempre a melhor maneira da gente prevenir os tumores de mama. Oi, Fernanda, tudo bom? Então é isso. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, eu tô olhando aqui os comentários e eu respondo, tá ok? Então, lembrando de novo, entre os tumores malignos que acometem os animais domésticos, cadelas e gatas aqui no caso, os tumores de mama são os que têm maior incidência, os que mais prevalecem, são os tumores de mama. E é algo que a gente pode prevenir castrando o animal. Então, quanto mais precocemente a gente castrar esse animal, mais chances a gente vai ter de prevenir esses tumores. Então, para quem gosta, né, de cachorrinho vira-lata, que vive pegando cachorrinho de rua, a primeira providência que a gente toma sempre é a vermifugação, a vacinação e a castração. Ela é super recomendada, porque você vai evitar de usar anticoncepcionais. Existem anticoncepcionais na linha veterinária, né? Mas eles não têm uma indicação assim muito otimista, digamos assim, né? Eles são usados às vezes em alguma situação de emergência, para se evitar aí uma cria, mas já se providencia cirurgia de castração já para submeter o animal à cirurgia e já eliminar esse problema. Porque os anticoncepcionais também causam problema. Eles têm seus efeitos colaterais, podem causar os tumores de mama, podem causar infecção uterina, são hormônio, né? Então eles podem causar uma série de outros desequilíbrios. Então a recomendação que se faz sempre, castração. E quanto mais precoce, melhor. Então, hoje em dia, antes dos 6 meses de idade, as pessoas já estão castrando, porque hoje tem-se essa recomendação.
como eu coloquei aqui, se operando um animal até o primeiro cio, até os 6 meses de idade, a chance de a gente evitar o câncer de mama é de 99%. Se deixar para operar num terceiro cio, por exemplo, até o terceiro cio, a prevenção é de 85%. E aí vai diminuindo essa possibilidade de prevenção conforme o tempo passa. E a Cassiana está dizendo aqui que ela tem 2 fêmeas que já estão com idade e que não foram castradas. Então, Cassiana, aqui a gente precisaria ver qual a idade delas. Se elas estão numa meia-idade ou se já estão numa idade mais avançada. Se estiverem numa meia-idade, ainda é possível operar, né, castrar, mas obviamente elas teriam que fazer os exames pré-cirúrgicos, né, para ver se elas têm condições da cirurgia, se estão saudáveis, se podem ser operadas, e aí sempre é vantagem você castrar. Agora, se for um animalzinho mais velho, às vezes já nem compensa, né? Porque a questão da prevenção já cai bastante, as chances de um câncer aumentam, e no animal mais velho, aí a gente tem que pesar os riscos e os benefícios, tá bom? Mas para quem tem, por exemplo, cadelinha como é o caso de você, Cassiana, que tem uma cachorrinha que tem pseudociese, né? Tem a gravidez psicológica. Essas cachorras também tendem a criar futuramente um problema de tumor de mama, porque elas têm ali a questão hormonal bastante acentuada e, além do problema hormonal, uma infecção uterina. Então, para essas cachorrinhas que têm a gravidez psicológica, a pseudociese, também fica a recomendação da castração, né? Ou, se você for adepto aí de uma cirurgia alternativa, de florais, de homeopatia, alguma coisa que possa vir a estabilizar esse animal, também pode ser tentado. Mas realmente o mais eficaz, o que vai realmente cortar aí o problema é a castração. Você castrando o animal já deixa de ter esse comportamento também, ok? Então, lembrando que hoje estamos aí no último programa de outubro, falando da campanha Outubro Rosa Pet, mas a campanha é feita no mês de outubro, igualmente a campanha de humanos, mas sempre é tempo de castrar, sempre é tempo de operar, sempre é tempo de vacinar, sempre é tempo da gente fazer a prevenção, tá? A prevenção aqui, mais uma vez, neste assunto, ela é a palavra-chave, né? Então, quem ama, previne. Quem ama, cuida, né? E prevenir os tumores de mama é fundamental para a gente não ter problemas futuros, não ter, muitas vezes, um gasto aí inesperado, um custo alto e muitas vezes você também não tem uma certeza de um tratamento eficaz, né? Porque aí tudo vai depender também do estado geral do animal e, enfim, envolve muitas coisas. Então, para quem gosta de cães, para quem gosta de ter seus animais de estimação, falando mais uma vez em prevenção, prevenindo a saúde, a gente procura sempre castrar. Terminou de fazer as vacinas de filhote, a vermifugação e as vacinas, quando o animal já está imunizado e já está bem saudável, aí a gente pensa já em castrar, é a hora da gente pensar em castrar, manter esses animais castrados para prevenir crias indesejáveis e prevenir os cânceres de mama, certo? Como nós falamos, de 1 a 3% dos casos de tumor de mama acometem também os machos. Então, assim como a gente faz esse exame nas cadelas, a gente deve fazer o exame também nos machos, sempre procurando lesões características, né, de pedrinhas, um aumento de volume ali na região das mamas ou em volta, entre as duas cadeias mamárias.
E encontrando essas lesões, levar para o veterinário para que ele possa avaliar melhor que tipo de tumor é. No caso da gente operar, a gente pode mandar também um material para histopatologia, para saber se ele é um tumor maligno ou benigno, ok? A gente só vai saber da categoria desse tumor através dos exames. Não tem outro jeito. Às vezes, assim, pelas características físicas do nódulo, daquele volume, daquela pedrinha, às vezes é um leitinho empedrado também, a gente pode ter alguma noção, mas o laudo final realmente é do laboratório, né? A gente tem que mandar para o laboratório e saber se é maligno ou não. Então, não pense duas vezes. Se tiver fêmeas em casa, se tiver gatas, principalmente nas gatas, os tumores são malignos na maioria das vezes, como eu disse. Nas cadelas elas são muito frequentes. Em cadelas, a partir da meia-idade, a gente percebe um ou outro nódulozinho, uma pedrinha, alguma coisa assim. É normal a gente encontrar. Não quer dizer que seja maligno, são tumores benignos. Mas na gata, normalmente esses tumores são malignos. Então na gatinha é a mesma coisa. Adotando uma gatinha filhote, a gente procura vacinar, vermifugar, deixar as vacinas em dia e já agendar a castração dela. Inclusive porque nós falamos também que na gata, até os 6 meses de idade, a gente consegue uma redução de 90% de possibilidade dela desenvolver um tumor de mama. Então, hoje em dia, a gente não discute mais a eficácia da castração, porque essa atividade hormonal ela serve para procriação, né? E se a gente não vai procriar esse animal, se a gente não tem intuito de procriar, se não é uma criação comercial, não tem por que você não castrar o seu animal, né? Além do cio ser um fator assim que incomoda, que dá trabalho, você tem que tomar cuidado com o animal para ele não fugir para a rua. Tem animais que fazem, principalmente os machos, muito barulho durante a noite porque tem uma cadelinha no cio ali na vizinhança e tem todo aquele alarde aí por conta do cio, né? Mas além de todo esse incômodo que o cio proporciona, existe a questão da saúde também. Então, para prevenir essa saúde desses animais que não estão procriando, fica aí muitíssimo indicada a cirurgia de castração. Isso é que a gente chama de posse responsável, né? A gente fornecer para o animal as mínimas condições necessárias para a saúde dele. E aí, se você tiver um animal que está emagrecendo, está com emagrecimento acentuado, que está emagrecendo assim aparentemente sem motivo, com dificuldade de mastigar, de deglutir, com odores que não costumava ter antes, com feridas que não cicatrizam, com dificuldades para respirar, para urinar ou evacuar e com nódulos pelo corpo, procure um veterinário. Procure um veterinário, faça um diagnóstico, porque a partir do diagnóstico a gente vai ter um prognóstico. E aí a gente vai saber qual a melhor maneira de tratar esse animal. Tá ok? E se vocês quiserem um estudo aí do seu animalzinho, de como esse animal reage, de como esse animal adoece, quais os sentimentos emocionais assim mais profundos, né, que aquele animal pode ter, de como ele se relaciona com as pessoas da casa ou com uma pessoa em especial, aonde esse animal interage com as pessoas. Entra lá na minha página do Oravet e peça a carta astrológica do seu animal. Eu só preciso ter a data de nascimento dele para montar a carta dele, local de nascimento e data de nascimento, tá ok? E aí a gente faz um estudo, inclusive de prescrição de florais e sais de homeopatia para algum problema de saúde que ele tenha,
ou alguma alergia, ou algum comportamento indesejável, algum distúrbio de comportamento, comportamentos obsessivos. Tudo isso a gente pode tratar através dos florais de Bach e usando como ferramenta a carta astrológica do animal. Tá ok? Então, obrigada a vocês. Espero que eu tenha sido clara aí na questão da prevenção dos tumores de mama. Não esqueçam todo ano também de fazer essa verificação no seu animal, né? Assim como as mulheres também devem procurar, se autoexaminar. A gente deve examinar também as nossas cadelas, as nossas gatinhas, para poder fazer essa prevenção. A não ser que elas já sejam castradas, aí já não tem esse perigo de... não vamos dizer que não tem, né? Mas já reduz em mais de 98% de chances de ter, digamos. Tá ok? Então, quer evitar problemas de saúde no seu animal? Essa é a palavra, tá? Prevenção. Então, obrigada a vocês que estão me acompanhando aí. A gente volta a se falar na próxima terça-feira, 15 horas, no programa Papo Pet. Ok? Obrigada, um beijo para vocês.